Diante de vários estudantes, Rudeus utiliza a mão artificial e consegue disparar magia normalmente. O ataque atinge o alvo com precisão, confirmando que a invenção pode ser usada tanto na rotina quanto em combate. A história começa depois de Ares deixar Rudeus. Ela entende que, embora tenha vivido um momento importante ao lado dele, ainda não se sente forte o bastante para caminhar em igualdade com ele. Em vez de continuar dependendo de Rudeus como antes, ela decide partir sozinha para se tornar mais poderosa. Antes de ir embora, escreve uma carta, veste suas roupas, corta o cabelo e deixa Rudeus para trás. A decisão mostra que ela não abandona por falta de sentimento, mas por acreditar que precisa crescer e deixar de ser um peso. Ares viaja com Ghislaine até o local do mestre da espada. Ghislaine apresenta Ares como sua aluna e pede que o mestre a treine. Ares, impaciente e direta, não demonstra respeito pela hierarquia do lugar e exige que ele diga logo se pode ensiná-la ou não. Os discípulos se irritam com a ousadia dela, mas o mestre manda todos se calarem e pergunta quem Ares deseja derrotar. Quando ela responde que quer derrotar Orsted, o deus dragão, o ambiente muda. O mestre reconhece que, diante de Orsted, até ele é pequeno, pois também gostaria de vencê-lo e nunca conseguiu. Para medir a força de Ares, o mestre chama Gino. O teste termina quase imediatamente, porque Ares derrota Gino com apenas um golpe. Em seguida, Nina é chamada para enfrentá-la. Nina quebra a espada de madeira de Ares, mas Ares continua avançando e vence a luta com brutalidade. Ao perceber que a espada de Nina tinha aço por dentro, Ares reclama e desafia os presentes, perguntando se não há alguém realmente decente para enfrentar. Diante disso, o próprio mestre da espada decide lutar contra ela. Quando o mestre se aproxima, Ares sente uma pressão muito maior do que esperava. Ele comenta sobre a espada dela e diz que não pretende usar muita força. Mesmo assim, com um simples movimento, lança Ares para fora da arena, quebrando a porta. A diferença entre os dois fica clara. Depois da derrota, o mestre manda Ghislaine cuidar dos ferimentos de Ares e afirma que o treinamento começará no dia seguinte. O treinamento inicial é duro. Ares perde várias vezes e ouve que sua forma de lutar está errada. O mestre explica que ela não pode tentar pensar e golpear ao mesmo tempo sem controle, porque isso faz com que nenhuma das duas coisas funcione direito. Para melhorar, ela precisa controlar a própria mente, pensar antes de agir ou refletir depois sobre o motivo de ter agido. A lição principal é que força bruta não basta, ela precisa transformar seus movimentos em algo consciente e preciso. Ares passa a treinar sozinha, tentando entender como tornar a espada mais rápida e eficiente. Ela compara as velocidades daqueles que conheceu. Ghislaine é rápida, Ruigerd é ainda mais rápido, o mestre da espada supera os dois, e Orsted está em um nível assustador. Essa comparação reforça o tamanho do objetivo dela. Os dias passam, o clima muda, mas Ares continua praticando sem parar. Com o tempo, fica claro que sua obsessão por melhorar gira em torno de dois desejos: enfrentar Orsted e se tornar alguém capaz de ficar ao lado de Rudeus. Alguns anos depois, Ares retorna à arena e encontra um homem no portão reclamando que ninguém abre a porta. Ele se apresenta como Albert, o Imperador do Norte. Ares não se impressiona e apenas manda que ele saia de sua frente. Albert percebe que ela é perigosa e que qualquer descuido poderia levar a um ataque. Os dois sacam suas espadas e lutam rapidamente. Albert quase derrota Ares, mostrando sua superioridade, mas também se surpreende com a força dela. O duelo é interrompido pelo mestre da espada, que revela que Albert foi chamado para ajudar no desenvolvimento de Ares. Ghislaine, incomodada com o modo como Ares está sendo treinada, questiona o mestre. Ela acha que ele não está ensinando Ares do jeito certo. O mestre da espada responde que algumas coisas não podem ser simplesmente explicadas, precisam ser descobertas pela própria pessoa. Ele também repreende Ghislaine, dizendo que ela perdeu parte de sua antiga ferocidade e que poderia ter chegado mais longe se tivesse corrigido seus próprios hábitos. Em seguida, esclarece seu plano. Ares não precisa de um treinamento comum, porque seu objetivo também não é comum. Para enfrentar Orsted, ela deve aprender com vários estilos e oponentes poderosos, incluindo imperadores e deuses ligados à espada. Albert então passa a treinar Ares. Ela perde repetidas vezes, mas cada derrota revela falhas em seus movimentos. Durante o treino, Ares alcança por um instante um estado de concentração impressionante e consegue derrubar a espada de Albert. O feito surpreende todos, porque seu golpe parece rápido demais para o nível que ela deveria ter naquele momento. Esse avanço mostra que, mesmo ainda distante do topo, Ares está começando a encontrar um caminho próprio. Enquanto isso, Nina continua incomodada com Ares. Depois de uma provocação, Ares menciona Rudeus,
e isso desperta a curiosidade de Nina. Como Ares fala dele com frequência e com tanta confiança, Nina passa a duvidar se Rudels realmente existe. Ela pergunta sobre ele e descobre que não se trata de uma invenção. Rudels é conhecido como um aventureiro poderoso e um mago extraordinário. Nina decide ir até o lugar onde Rudels está para vê-lo com os próprios olhos. Ela imagina que poderá enfrentá-lo, vencê-lo e trazê-lo de volta para provar alguma superioridade diante de Ares. Porém, ao chegar, encontra muitas pessoas interessadas em lutar contra Rudels. Em seguida, vê Badgadi, um rei demônio, enfrentá-lo. Nina espera que Rudels perca, mas acontece o contrário. Rudels derrota Badgadi com um único golpe. Ao presenciar isso, Nina entende por que Ares se esforça tanto. Rudels está em um nível absurdo, e Ares tenta alcançar alguém capaz de vencer até um rei demônio de forma impressionante. Quando Nina retorna, sua visão sobre Ares começa a mudar. Ela percebe que a determinação de Ares não é apenas arrogância. Ares está tentando acompanhar uma pessoa extremamente forte. Ao ver Ares treinando, Nina para, observa e decide se juntar a ela. A relação das duas, que antes era marcada por rivalidade e provocações, começa a se transformar em uma convivência de treino. Depois, chega a Deus da Água, chamada pelo mestre da espada para ajudar no treinamento. O mestre explica que não quer exatamente que ela ensine Ares de forma tradicional, mas que atue como oponente. A Deus da Água percebe em Ares uma intenção semelhante à de um animal selvagem e entende que enfrentá-la pode ser perigoso. Mesmo assim, aceita participar, desde que Ares prove ter talento enfrentando primeiro sua aprendiz. Nos treinos seguintes surge uma dinâmica curiosa. Ares consegue vencer Nina, Nina vence a aprendiz da Deus da Água, mas Ares perde para essa aprendiz. A situação confunde as três, porque parece uma cadeia de vantagens incompatíveis. Cada uma vence uma pessoa e perde para outra. Para entender o problema, elas se reúnem no quarto de Nina e tentam explicar suas técnicas. Nina diz que Ares precisa acalmar a mente, sentir melhor o oponente e atacar no momento certo. A aprendiz explica que usa uma espécie de ilusão de movimento para induzir o adversário a reagir no tempo errado, abrindo espaço para o contra-ataque. Ares não compreende tudo de imediato, mas a conversa é importante porque coloca as três pensando sobre seus estilos. Ela também se interessa pelo casaco de Nina. Nina explica que, para conseguir um igual, Ares precisa matar monstros nas florestas do oeste e usar suas peles para criar o casaco, algo ligado ao reconhecimento como Santa da Espada. Ares aceita o desafio, e as três partem juntas para caçar os monstros. Na floresta, Ares, Nina e a aprendiz enfrentam várias criaturas. A caçada serve como treino prático, pois as três precisam lutar lado a lado e lidar com ameaças reais fora da arena. Elas vencem quase todos os monstros e levam as peles de volta. Depois da caçada, Nina aconselha Ares a tomar banho, descansar bem e pensar na pessoa de quem gosta. A ideia é ajudá-la a se concentrar melhor e lembrá-la de que sua motivação está ligada a Rudels. Ares leva o conselho a sério. No dia seguinte, enfrenta novamente a aprendiz da Deus da Água. Dessa vez, consegue aplicar um golpe mais refinado e rápido, superando a técnica da adversária. A aprendiz não entende completamente o que aconteceu e é derrotada. Ares fica feliz, porque finalmente ultrapassa uma barreira que antes a travava. No fim, o mestre da espada, a Deus da Água, Ghislaine e Alber observam que Ares, Nina e a aprendiz estão melhorando. A estratégia de colocar as jovens para lutar entre si deu resultado, pois cada uma aprendeu a lidar com um tipo diferente de adversário e a corrigir pontos que sozinha talvez não percebesse. Ares veste o novo casaco e sai correndo, satisfeita com sua conquista. Agora vamos para a rotina de Rudels em Sharia, depois de todas as perdas e dificuldades enfrentadas em sua última jornada. Agora ele vive ao lado de Sylphie, Roxy, sua filha Lucy e os demais integrantes da família. Roxy está oficialmente casada com ele, enquanto Sylphie parece aceitar a presença da segunda esposa e tenta manter uma convivência tranquila dentro de casa. Rudels observa que Lucy está crescendo saudável e fica aliviado ao ver que Sylphie também se recuperou bem do parto. A situação de Zenith, porém, continua delicada. Mesmo após o retorno para Sharia, ela ainda não recuperou suas memórias e permanece distante do que acontece ao seu redor. Norm passa boa parte do tempo ao lado da mãe, ajudando a cuidar dela. Ao mesmo tempo, continua trabalhando no livro sobre Ruigerd. O projeto surgiu com o objetivo de contar a verdadeira história dele, mostrando que os Supard não são monstros cruéis como muitos acreditam. Rudels pretendia escrever o livro, mas Norn assumiu a responsabilidade e se dedica a organizar a narrativa. Aisha e Lilia cuidam da casa. Rudels lembra que, depois do incidente de teletransporte,
todos foram espalhados por diferentes regiões, mas conseguiram se reunir. Ver a família novamente sob o mesmo teto representa uma grande conquista, mesmo que todos ainda carreguem feridas profundas. Mais tarde, Rudeus acompanha Roxy e Sylphie até a Universidade de Magia. Roxy inicia uma nova etapa como professora da instituição. Ela é respeitada por ter sido a mestra de Rudeus e por possuir grande conhecimento mágico. No entanto, fica incomodada porque ele a apresentou apenas como sua professora, sem mencionar que os dois também são casados. Rudeus percebe o erro e declara diante de todos que ama tanto Roxy quanto Sylphie. Norn segue para suas aulas e continua visitando a família, embora viva fora da casa principal. Rudeus percebe que a irmã se tornou popular e promete protegê-la, assumindo a responsabilidade que antes pertencia ao pai. Roxy é recebida pelo diretor, que percebe como ela mudou e agora parece disposta a aproveitar a experiência de ensinar. Rudeus reencontra os amigos. Linia e Purcena brincam com ele por ter duas esposas. Zanoba anuncia uma nova invenção e Nanahoshi, ainda debilitada, demonstra preocupação com a possibilidade de ele viajar novamente, pois precisa de sua ajuda nos experimentos. Cliff surge logo depois e cobra explicações. Ele já sabe sobre o nascimento de Lucy, o casamento e os acontecimentos da viagem, mas fica incomodado porque o amigo não lhe contou nada diretamente. Rudeus admite que evitou a conversa, pois sabia que Cliff não aprovaria a decisão de ter uma segunda esposa. Como seguidor da religião de Miles, Cliff acredita que uma pessoa deve ter apenas um cônjuge. Antes que Rudeus consiga explicar tudo, Roxy entra na sala para se apresentar como a nova professora e revela diante de todos que também é a segunda esposa dele. Cliff reage com indignação e confronta o amigo. Ele lembra que havia apoiado o casamento com Sylphie porque acreditava que Rudeus seria fiel apenas a ela. Apesar de discordar da escolha, Cliff reconhece que Rudeus não segue os ensinamentos de Miles e decide aceitar a situação. Sua maior preocupação passa a ser Norn. Ele revela que a jovem começou a frequentar a igreja e desejava um casamento feliz semelhante ao que acreditava existir entre Rudeus e Sylphie. Para Cliff, a chegada de uma segunda esposa pode ter abalado a forma como ela enxergava o irmão. Cliff reforça que, depois da morte de Paul, Rudeus se tornou a principal referência familiar de Norn. Por isso, precisa agir com responsabilidade e considerar os sentimentos da irmã. Rudeus escuta as críticas e agradece a Cliff por ter prestado atenção em Norn e cuidado dela. Zanoba ajuda a encerrar a discussão. Cliff perdoa Rudeus, mesmo sem concordar totalmente com suas escolhas, deixando claro que sua crítica também nasce da preocupação com o amigo e sua família. Depois disso, Cliff pergunta sobre a batalha que fez Rudeus perder a mão. Rudeus explica que enfrentou uma hidra capaz de anular magia e que o grupo encontrou grandes dificuldades para derrotá-la. A vitória só foi possível graças a Paul, que se sacrificou durante o confronto, permitindo que os outros sobrevivessem e que Zenith fosse resgatada. Rudeus reconhece que o verdadeiro mérito pertence ao pai. Nesse momento, Zanoba apresenta a invenção desenvolvida com a ajuda de Cliff. Trata-se de uma mão artificial construída a partir dos estudos de uma boneca automática. O dispositivo foi criado para responder à mana de Rudeus e funcionar como uma extensão de seu corpo. Rudeus coloca a prótese no braço amputado e segue as instruções dos amigos. Depois de usar magia, a mão começa a se mover. Ele consegue controlar os dedos, segurar objetos e até sentir por meio do dispositivo. Sua reação mostra o quanto a perda da mão havia afetado sua vida e como a invenção representa uma recuperação que ele não esperava alcançar tão cedo. Cliff explica que a mão se torna mais forte quando é alimentada com mana. Durante um teste, Rudeus percebe que o dispositivo possui força suficiente para quase machucar Cliff durante um aperto de mãos. A prótese não funciona apenas como substituição, mas também como uma ferramenta poderosa. Ainda resta descobrir se ela pode ser usada para lançar feitiços. O grupo segue para o jardim da universidade, onde Zanoba prepara um alvo. Diante de vários estudantes, Rudeus utiliza a mão artificial e consegue disparar magia normalmente. O ataque atinge o alvo com precisão, confirmando que a invenção pode ser usada tanto na rotina quanto em combate. Zanoba fica satisfeito ao perceber que sua pesquisa foi útil. No entanto, explica que aquele modelo ainda é apenas um protótipo e que pretende desenvolver uma versão mais avançada com Cliff. Como a invenção ainda não possui nome, Rudeus decide chamá-la de Mão de Zalif, unindo os nomes dos dois amigos em reconhecimento pelo trabalho realizado. Ao retornar para casa, Rudeus mostra a nova mão para Aisha, Sylphie e Roxy. Todas ficam surpresas e emocionadas. Durante o jantar, a família se reúne, e Rudeus pensa sobre tudo o que viveu desde o incidente de teletransporte.
Ele atravessou o continente demoníaco, viajou ao lado de Ares, enfrentou inimigos poderosos e passou por um período de profunda insegurança. Depois, reencontrou Sylph, casou-se com ela, teve uma filha, reencontrou Roxy e participou do resgate de Zenith. Essas conquistas tiveram um preço alto. Paul morreu, Zenith continua sem recuperar as memórias, e Rudeus perdeu uma das mãos. Mesmo com a nova prótese, as consequências da batalha permanecem presentes. Ainda assim, ao olhar para a família reunida e para os amigos que continuam ao seu lado, ele percebe que finalmente alcançou um período de estabilidade. E esse foi o resumo de hoje. Se eu pulei alguma cena importante ou se você notou um detalhe que só um verdadeiro otaku percebe, comenta aqui embaixo. Agora faz o ritual sagrado do YouTube. Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque isso dá mais poder pro canal do que protagonismo de personagem principal. Valeu por assistir e até o próximo recap.